Olá, meus amigos. Estamos agora no terceiro capítulo em Personagens da Bíblia de A a Z, onde nós estamos falando sobre Salomão. Vale a pena lembrar, entretanto, que essa coleção de mulheres que Salomão tinha, obviamente, era mais um símbolo de virilidade e poder político do que bravura amorosa. Certamente, Salomão não se relacionava sexualmente com as 1000 mulheres, pois muito delas não passavam de casamentos que representavam acordos políticos. Infelizmente, essa quantidade extravagante de esposas de Salomão trouxe para ele muitos males, inclusive a multiplicidade de prática religiosa, todas oriundas das religiões de suas esposas. Salomão foi o mais tolerante com as religiões pagãs do que qualquer outro líder anterior da história de Israel. Ele permitiu que várias cidades cananeias que haviam sido anexadas a Israel mantivessem seus costumes pagãos na adoração no templo em Jerusalém, adaptando-os para parecerem com a lei judaica. Na velhice, o próprio Salomão praticou o paganismo. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. É possível que sua tolerância com relação ao paganismo tenha sido também uma força em termos políticos e diplomáticos, mas certamente isso ajudou a abrir o caminho para o desastre espiritual em que poucos anos dividiriam o reino, provocando no futuro o desaparecimento das 10 tribos do norte depois do ano 722 a.C. No entanto, Deus lhe disse que iria certamente tirar o seu reino, mas não enquanto ele vivesse. Quando Deus fez sua aliança com Salomão, o advertiu da seguinte maneira: mas se você ou os seus filhos se afastarem de mim e prestarem culto a outros deuses e adorá-lo, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel então se tornará objeto de zombaria entre todos os povos. Livro de 1 Reis, capítulo 9, versículos 7 e 8. Embora Salomão seja lembrado como o mais sábio governante da história, ele cometeu uma quantidade incontável de erros que, por fim, levaram à desintegração de seu reino. O fato de, humanamente, ele ter sido o monarca mais bem-sucedido do mundo não compensou o fracasso da sua vida, também não de ter sido um sucesso em termos de verdade em veredas eternas. Um homem que inicialmente teve um coração que ouvia a Deus, livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, logo passou a ter uma mente totalmente poluída e um coração engessado para Deus. Ele também parece ter errado perante o Senhor e oferecer sacrifício no templo, função que era permitida apenas aos sacerdotes. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 25. Isso era um pecado perante Deus. O reino de Israel havia sido tirado de Saul anteriormente por causa disso. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao 14. O escritor do 1 Reis afirma que Salomão foi o autor de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Os eruditos também atribuem a Salomão os salmos 72,
e 127. Salomão também entendia acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Também entendia de animais e de aves, e de répteis e de peixes, e de todos os povos vinham gente ouvir a sabedoria de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 33 e 34. Ele reinou durante 40 anos, 970 a 931 a.C. Salomão foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 42. Seu filho Roboão sucedeu, mas as 10 tribos do norte se rebelaram e elegeram Jeroboão como rei pouco depois. A monarquia unificada que havia sido iniciada por Saul, expandida por Davi e consolidada por Salomão, então chegava ao fim e se dividiria irrecuperavelmente. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos personagens da Bíblia de A a Z, onde nós tratamos sobre o Salomão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.